Esse vídeo é mais um oferecimento Crunchyroll, então eu peço mais uma vez para vocês clicarem no link na descrição do vídeo para fazer o seu teste de 14 dias de graça pelo link do VideoQuest, para dar uma força pra gente, e também para conferir os itens da lista que eu vou citar agora, que de todos os 5, só um não tem no Crunchyroll. Então tem muita coisa legal para vocês conferirem lá, oficialmente no Brasil, com legenda, alguns dublados, muita coisa legal. Crunchyroll, link na descrição do vídeo. Muito obrigado. As pessoas gostam muito de personagens dark, edgy, vingativo, do mal, fodão. As pessoas gostam desses caras, as pessoas gostam dos guts da vida, né? E às vezes a vontade de ver um personagem que é fodão, ver um cara que tem todos os valores que talvez você gostaria de ter, que você valoriza, às vezes as coisas acabam se confundindo e um personagem que é apenas uma pessoa ruim, talvez, que trata mal as pessoas, várias características diferentes, acaba sendo confundido com um personagem que é fodão, porque ele não tá nem aí pra ninguém, ele fala o que ele quer e tudo mais, então ele é diferente. A ficção é catarse, a ficção é projeção e você vê ali de forma ficcional algo que você gostaria que acontecesse de verdade. Então às vezes as coisas acabam se confundindo. Eu comentei um pouco disso quando eu fazia os vídeos sobre Bunny Girl, e eu devo ter comentado isso no vídeo da review final, que você pode conferir aqui em cima também. Não é um problema que o personagem seja assim, como é o nome do Genericum lá, esqueci o nome do cara. Não é a questão de que todo mundo tem que ser bonzinho, porque as histórias precisam de conflito. Tem um mangá que é um dos piores mangás que eu já li na minha vida, que é o mangá do Clamp, chamado Wish. É um mangá que praticamente não tem nenhum conflito, meio que está tudo bem, tem um problema central, mas que não causa tantos problemas assim, e todo mundo se gosta muito, e tá tudo bem o tempo todo. Não é isso que eu estou dizendo que eu gostaria que acontecesse, porque isso é uma bosta. Wish é horrível, é um mangá de merda. Eu xingava muito o próprio Cardcaptor Sakura Clear Card lá, que também todo mundo se amava e nenhum problema era um problema de verdade. Não é que você não possa ter personagens assim, porque você precisa de conflito, e personagens assim causam conflito. A questão é você reconhecer e tratar isso como um conflito, que é o que eu dizia que não acontecia, por exemplo, no caso do Bunny Girl. E é isso que eu quero falar nesse vídeo. A essa altura você deve já ter entendido que eu te enganei. Eu não vou falar sobre esses caras que são muito fodões e eles fazem o que eles querem porque eles são foda. Eu não vou falar sobre esses caras que têm um comportamento negativo e que a história justifica a razão, a causa do comportamento negativo, e a partir daí só diz, bom, essa é a razão, então está tudo certo. É justamente o contrário. Eu quero falar aqui com vocês de personagens que têm comportamentos problemáticos e a história explica o porquê e trabalha isso como um problema, um conflito a ser desenvolvido e, com sorte, resolvido ao longo da história. Então vamos para o item 5. E a Eve tá aqui. Caso vocês queiram saber onde ela tá. Ai, desculpa. Ela tá aqui. Em quinto lugar aqui eu vou colocar o Killua. E ele tá em quinto porque ele é um exemplo meio óbvio, então já vamos tirar ele logo do caminho, mas eu acho um bom exemplo. Porque ele é feito pra ser esse cara edgy, fodão, assassino, impiedoso, do mal e tudo mais. Até o design dele diz isso. Principalmente se você contrastar ele com o design dos outros personagens da história, do quarteto principal. Que você tem o Kurama loiro, o concurseiro startupeiro e o personagem de shonen de porrada genérico número 428. Ele é pra ser, nesse lugar aí, ele é pra ser o Sasuke, o Riei, o cara das cores escuras e que tem um passado trágico, e ele é um assassino, e ele tem tendências maléficas e tudo mais. Mas o que eu acho mais interessante do Killua é você contrastar, por exemplo, com o próprio Riei, que é também do Togashi no mangá anterior dele, o Yu Yu Hakusho. Porque eles têm
traços ali, são um mesmo arquétipo, digamos. Talvez esteticamente dá pra você relacionar um com o outro até. Só que o Riei, ele vai por um outro caminho, porque o Riei, você entende que ele não é uma pessoa ruim, porque você vê o passado dele, vê a motivação, vê o que fez com que ele ficasse essa pessoa negativa, mas ele não exatamente muda de comportamento. Ele não passa por um arco, não passa por uma transformação tão radical assim, né? Ele obviamente passa de um vilão pra um cara que faz parte do grupo de heróis principal, então é bastante uma transformação em certos aspectos mais drástica do que o Killua, mas o comportamento básico dele continua o mesmo ao longo da história. E ele termina um pouco menos agressivo, mas ele ainda termina Riei. O Killua não. O Killua pra mim é mais interessante do que o Riei, porque é quase como se ele invertesse de posição com o Gon, que é, como eu disse, o protagonista genérico de Shonen de Porrada número 425. É um cara que começa arrancando o coração de um oponente sem nenhum motivo pra isso, porque era só uma competição, ele não precisava matar aquele cara, não era uma missão, e aquele cara não estava ameaçando a vida dele de verdade, né? Era só um campeonato. E ele passa pra um cara que começa a perceber que ele pode ser amado até, vamos colocar nesses termos, ele pode ser amado por um amigo. Ele pode ter uma amizade, ele pode ter uma relação saudável que ele nunca teve na vida dele, e ele abraça essa relação saudável com todas as forças que ele tem. Então ele não tá relutante, ele não tá, me deixa aqui no meu canto que eu não quero mais saber disso, você não é meu amigo de verdade. Ele não quer afastar. Tem os momentos dele disso, mas ele não tá exatamente ao longo de boa parte da história, depois que ele se aceita como amigo do Gon, ele não tá querendo afastar o Gon dele. Ele tá abraçando a possibilidade de ter uma coisa boa e positiva na vida dele. Mesmo começando como o moleque assassino que arranca o coração de um cara e coloca num saquinho. Então é por isso que eu gosto do Killua e por isso que eu gosto do Gon, que é o cara que vai pro outro lado, que se perde completamente, e é o papel do Killua se preocupar com o descontrole do Gon, sendo que ele começou como o cara que é o assassino com instintos, que cresce a unha e tudo mais. O Killua é um personagem muito interessante, Togashi é um baita roteirista, e Hunter x Hunter é um baita mangá, então né, tem essas coisas também. Número 4. O Bakugou no My Hero Academia, que também é um anime que você consegue assistir no Crunchyroll completo, assim como Hunter x Hunter completo. Ele é um caso que eu já defendi algumas vezes, vocês podem conferir aqui o videoquest da terceira temporada, gravado também no stand do Crunchyroll na CCXP. E também eu vou tentar lembrar qual é o vídeo exatamente onde eu falo disso no episódio mais emblemático do Bakugou na terceira temporada, quando eu tava acompanhando episódio a episódio, que eu sou um defensor do Bakugou, e ele é próximo do Killua. Só que eu também acho muito interessante porque o Bakugou é tipo um Killua no mundo real, num mundo menos fantástico do que o de Hunter x Hunter. Tá certo que é um mundo que todo mundo tem poder, e ele tem poder também e tal. Mas o Bakugou não se tornou a pessoa que ele se tornou por causa de uma família de assassinos que treinou ele pra ter instintos e matar ou qualquer coisa do tipo. O Bakugou nunca matou ninguém. Ele não cresceu num ambiente tão hostil assim. Ele cresceu como uma criança normal, com privilégios, com uma criação que talvez não tenha sido rígida o suficiente, e cresceu, ao que parece, só com reforços positivos, com pouca disciplina e só com gente falando que você é o máximo. E isso criou um moleque que é um lixo de pessoa, né? Um lixinho. O que ele fez com o Deku ao longo da infância do Deku inteira foi bullying. E a história mostra um personagem que é, assim, se não fosse uma história fantástica com vilões de verdade que querem dominar o mundo, ele seria o vilão da vida do Deku. E o Deku nem percebia que o Bakugou era um vilão, porque ele gostava do Bakugou como um amigo de verdade. E a gente vai vendo o Bakugou ao longo da história, mudando o comportamento dele, vendo que ele não é tudo isso, o que é uma coisa interessante, ele percebendo que ele não é o centro das atenções, ele não é o melhor, ele não é exclusivo, fantástico, foda, como ele cresceu ouvindo. E conforme ele vai vendo essas coisas, ele vai baixando a bola.
e ele vai mudando de comportamento, ele vai sentindo culpa pelas ações, e ele foi aprendendo a refletir sobre as próprias ações ao longo da história que a gente foi assistindo. Então, ele é um personagem com um comportamento muito negativo, um comportamento muito tóxico até, mas o caminho dele é entender o quanto ele é tóxico e é mudar. E ele mudou muito ao longo do mangá e muito ao longo das 3 temporadas que existem no anime até o momento, até culminar em vários dos melhores momentos da 3ª temporada. Então é um personagem que eu gosto muito, eu acho um dos melhores personagens de Boku no Hero. E vamos pro número 3. Esse é o exemplo que não tem no Crunchyroll. Esse é um mangá chamado Teppo. Teppo é um mangá que eu recomendo pra todo mundo, é um mangá de MMA feminino. A única coisa que eu preciso que vocês saibam é que aparentemente teve problemas com o autor ou a autora, teve problemas ao longo do mangá. O mangá teve vários hiatos e tudo mais. E claramente, eu não sei se o mangá foi cancelado, mas o autor deu um fim nele antes da hora. Então o final é meio frustrante, não porque o final é ruim, mas muita coisa estava sendo preparada que daria algo pra frente e simplesmente não aconteceu. Então fica aí o aviso, mas leiam Teppo. E qual é a história de Teppo? É uma mina japonesa que acho que fez karatê numa certa época da vida dela e tal. Ela é muito mais alta do que a média das meninas japonesas, muito mais forte, naturalmente forte do que as outras meninas. E tem uma menina na escola dela que ela quer começar essa outra menina quer começar um clube de MMA na escola dela. Ela é amiga de uma menina brasileira, inclusive, que vai pra lá e que as duas treinaram MMA juntas e tudo mais. A parte legal de Teppo é que a menina antagonista do ponto de vista de quem é o personagem principal da história, a menina que quer começar o clube de MMA, ela é uma espécie de Gon. Ela é muito protagonista de shonen de porrada ou shonen de esporte. Então tem isso, a menina é muito positiva, é muito alegre, muito solar, digamos assim. E a personagem principal, que eu deveria lembrar o nome, eu pesquisei agora há pouco, eu esqueci completamente. Diego, põe na tela, por favor. A personagem principal odeia esse comportamento. E a motivação da personagem principal é tirar o sorriso da cara dessa menina. Então vamos lá. A gente tem uma personagem principal cujo objetivo é socar uma menina bacana só porque ela não suporta a felicidade dela. Eu vou dizer que eu me identifico. Coisa de gente feliz pra cima de mim? Como pode ter gente feliz nesse mundo? Mas é um comportamento errado. Mas aí que tá. Eu usei a palavra errada agora. Não é um comportamento errado. É uma motivação errada. Uma motivação negativa. O truque em Teppo é que ela tem uma motivação errada, mas não exatamente um comportamento. E isso é um jogo muito interessante que Teppo faz. E que ele tá o tempo todo, pelo menos na minha leitura, trabalhando essa questão, notando essa questão, apontando o dedo para essa questão. Ele tá mostrando que essa menina tem uma motivação muito estranha, esquisita e errada, mas ela não é exatamente uma pessoa ruim no comportamento dela com as pessoas e tudo mais. Ela é uma pessoa normal que tem motivo para ser assim, para ter essa negatividade dentro dela, e ela tem uma negatividade dentro dela, uma área muito sombria da alma dela que tem uma justificativa na infância e na relação com o irmão dela, uma coisa muito interessante também, mas que ela tá canalizando. E ela não tá canalizando de maneira... Isso é bem interessante, até se você pensar em depoimentos de muitos esportistas, né? Ela não tá, a não ser que provocada, ela não tá arranjando treta na rua. Ela tá tentando arranjar maneiras sistematizadas, digamos assim, de botar pra fora essa agressividade e essa negatividade que ela tem. Então ela vai treinar uma luta e passar por um campeonato, por fases e torneios menores para ganhar experiência até poder chegar num ponto que ela vai estar no estado de enfrentar a mina que ela quer enfrentar, num ringue com regras e tal. Então eu curto que tem essa quebra de expectativa e que ela tem coisas erradas dentro dela, mas eu curto que a série não tá simplesmente dizendo que é muito legal que ela seja assim e que ela tá certa em ser assim e que isso é da hora. A série tá
trabalhando essa negatividade dela e canalizando de uma maneira um pouco mais regrada até. Tempo é bem legal, leiam Tempo, eu curto muito. Se vocês assistiram o VideoQuest 90 de Mob Psycho, vocês já viram que eu comentei um pouco sobre isso. A minha parte preferida da segunda temporada de Mob Psycho 100 é os 2 episódios focados no Reigen. O Reigen é um cara bem errado. Reigen é um filho da putinha, quando você para pra pensar. Tudo bem que assim, ele é um charlatão que acaba tratando todos os casos de paranormalidade com basicamente terapia e massagem, o que é uma coisa muito interessante quando você para pra pensar um pouco na ideia de que boa parte do que a gente trata como coisa sobrenatural talvez sejam problemas psicológicos das pessoas que podem ser tratados com um ambiente melhor, com um tratamento psicológico bem feito e tudo mais. E ele meio que mostra isso e isso é interessante. Mas ele é um charlatão. Ele é um charlatão. E ele usa o Mob, de verdade, assim. Ele tem coisas positivas que ele fez pelo Mob e tudo mais. A relação do Mob com o Reigen tem resultados positivos ao longo da história, mas também tem coisas negativas envolvidas aí. E tem um momento em que a série para e reconhece que, o Reigen está usando o Mob, e 2, o Reigen não exatamente respeitava o Mob como pessoa. E esse é um momento, pra mim, inteligentíssimo. O Reigen é muito carismático. Ele é um símbolo sexual da internet, né? Eu adoro o Reigen, tipo, gosto muito do Reigen como personagem. E por isso é interessante que ele seja confrontado na falta de respeito dele. Porque seria muito fácil pra Mob Psycho 100 simplesmente usar o carisma natural do Reigen e nunca refletir sobre as atitudes dele. Mas a série coloca o foco no Reigen e mostra que ele não respeitava o Mob. A maneira como ele age em relação a tudo na vida fez com que ele não tivesse nenhum amigo de verdade ao longo da vida. E ele ter que ser colocado, tipo, tirado da zona de conforto dele, que já não era muito grande, né? Tirado da zona de conforto dele, pra ele ter que aprender uma lição de humildade, é um puta momento foda. Então ele é um personagem com muitos comportamentos negativos em relação ao personagem principal, que é o Mob, que é só um cinnamon roll que tem que ser protegido. E a série aponta o dedo pro cara e fala, esse cara tá errado. E ele precisa aprender que ele tá errado. E isso é muito da hora. Falta isso. Eu falei no nosso VideoQuest de Mob Psycho. Falta isso em muita da nossa ficção. De apontar o dedo até pra quem tá assistindo e falar, pense no que você tá fazendo. Talvez você esteja muito errado em muitas coisas. Ashita no Joe. Quando eu disse pra vocês que quase tudo que eu vou comentar aqui na lista tem no Crunchyroll, tem a segunda temporada do anime da Ashita no Joe disponível na Crunchyroll brasileira. Inclusive, vocês podem assistir a Ashita no Joe oficialmente. Infelizmente não tem a primeira, deve ter algum rolo de licença, mas tem a segunda. Um anime clássico, direção do Osamu Dezaki, não é? Acho que é. Porra, foda, assistam. Eu não assisti ainda, mas eu li o mangá é foda. Joe é um personagem foda. Joe é um lixo de pessoa. Um lixo. A gente comentou um pouco disso no Cast Quest 01, onde um dos nossos padrinhos fala pra gente comentar Ashita no Joe, e eu e o Kaneda contrastamos um pouco o Joe com o Ippo. E o que eu mais gostei em Ashita no Joe, Joe do amanhã, é que o Joe é uma pessoa muito ruim, cara. E Ashita no Joe, assim, o Joe é fascinante. Ele tem uma personalidade tão absurda e forte que você não consegue não querer acompanhar a história dele. Porque a história dele é um acidente de trem, sabe? Que você não consegue tirar os olhos. E depois de um certo evento, eu quero que vocês leiam e um dia talvez role um VideoQuest. Eu quero muito fazer um VideoQuest de Ashita no Joe, então eu não vou dar spoilers. Mas depois de um certo evento, o Joe já começa num estado deplorável de vida dele. Ele tem uma chance de ascensão e depois de um certo evento no meio do mangá, é uma queda tão grande que você vê
ele cada vez mais se afundando, e você vê um movimento muito interessante também dos personagens à volta dele, que são as pessoas que vão se desgarrando da figura do Joe e vão começando a ter uma vida melhor, porque a influência do Joe é muito ruim, e quem sai tenta tirar o Joe também, tenta chegar no Joe e falar, cara, vem pra cá, vamos ter uma vida melhor, talvez parar com boxe, não sei. E ele não quer aceitar. E assim, a maneira como ele trata as pessoas à volta dele, a maneira como ele trata mulheres à volta dele, principalmente a mulher principal da história, a maneira como ele trata ela é uma maneira muito rude, muito grossa, muito machista, inclusive. Bom, é um mangá dos anos 70, se as coisas não estão boas agora, imagina nos anos 70. Mas, por exemplo, essa é uma história que reconhece o quanto tudo que ele faz e fala e a maneira como ele trata as pessoas é errada. Ele não tem respeito por ninguém, que em parte tem uma coisa interessante de não ter respeito por autoridade e não ter respeito pelas pessoas que detêm o poder e detêm o dinheiro, e é parte disso que faz com que ele seja um símbolo das massas. Ele era um símbolo das massas na época do mangá, ele era um símbolo para protestos sindicalistas no Japão. E eu acho que tem um pouco a ver com isso, com ele não ter respeito pelo poder, e ele não queria nada de ninguém. Ele nunca abaixava a cabeça. Mas para certas situações, não abaixar a cabeça significava que ele arrastava um monte de gente para um caminho muito errado. E a história dele é uma história de autodestruição. E é isso que eu acho legal em Joe. Ele não é um personagem boa gente, de maneira nenhuma, e por isso a história dele é uma história de autodestruição. E é um dos melhores mangás que eu li na minha vida, Ashita no Joe. E é mais um exemplo de personagem ruim, uma pessoa ruim, que pode ser bem trabalhada quando a história reconhece isso e trabalha isso como conflito. E quando isso é bem trabalhado, você tem mangás geniais, como Ashita no Joe, como Hunter x Hunter, Mob Psycho. E é isso, gente. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu estou gravando esse vídeo no aniversário do nosso editor, o Diego. Então eu vou fazer 2 pedidos pra vocês. A gente faz um monte de pedido em fim de vídeo. Eu vou fazer 2 pedidos pra vocês agora. Eu vou aproveitar o outro que eu lembrei também. Se inscrevam no canal do Diego. Acho que eu coloquei tanto link aqui nesse vídeo que talvez não caiba. Mas enfim, se inscrevam no canal do Diego, vai estar no card final. E assistam os vídeos do Diego, que ele faz também em parceria com o Hit dos Socos Normais. São vídeos muito legais recentemente sobre Shingeki no Kyojin. Assinem o canal do Diego, nosso editor, que fez esse canal funcionar. Sem ele, hoje, esse canal simplesmente não podia existir. E tem o padrinho do canal de games do Kaneda. Então, considerem o padrinho do canal do Kaneda sobre games, sobre RPGs. Então, esse é o meu recado final pra vocês. Falou, até a próxima.